Vamos falar sobre a contribuição de Susana e Samuel para os pequenos grupos. Aqui no canto da folha da apostila, a soma de Samuel e Susana em torno das sociedades vai influenciar o filho John Wesley na dinâmica dos pequenos grupos metodistas. A força leiga procede exatamente dos pequenos grupos. Quando o movimento metodista wesleyano tornou-se uma realidade patente e inevitável, Wesley encontrou um grande problema. Como lidar com tantas pessoas, ou liderar, tantas pessoas, se não podemos ordenar ministros por não sermos uma denominação? Ou mesmo como cuidar de tantas ovelhas sem pastores acadêmicos? Qual pastor anglicano aceitaria o desafio de cuidar dessas ovelhas, discipular e aconselhar os neófitos? Wesley não sentia confiança em entregar seu rebanho nas mãos de leigos. Foi sua mãe Susana quem lhe sugestionou usar a força leiga após o incidente com Maxfield. Pensando e orando e ponderando sobre o conselho materno, Wesley escreveu: "Isto vem do Senhor, que ele faça o que lhe parecer bom. Atrevo-me a afirmar que estes homens sem letras têm a ajuda de Deus para executar a grande obra de livrar almas da morte." Então, teve um incidente com a Sociedade de Londres, quando Maxfield se viu obrigado a liderar uma daquelas sociedades. E quando Wesley ficou sabendo, ele veio rápido por causa disso. Quando ele chega, a mãe diz: "Filho, espera um pouquinho, ouça Maxfield pregar primeiro." Wesley foi ouvir o rapaz pregar, Deus usou, ele falou: "Olha, Deus também usa leigos." A partir daí, o metodismo abre um leque e hoje todo mundo usa. Todo mundo tem leigo hoje, trabalhando nas igrejas. Pode ver. Mas isso foi um desafio wesleyano, porque até então ninguém fazia isso, ou pelo menos não há tantos registros assim, A contribuição de Susana e Samuel para os pequenos grupos. De fato, Susana concebia a ideia que sua casa era uma continuação do templo. Olha que interessante isso aqui. Ou seja, carregamos a casa conosco para o templo e trazemos o templo para o nosso lar. A maioria dos historiadores dizem que Susana Wesley foi exemplar pelo modo de criação e educação de seus filhos. Também concorda-se nos ciclos de pesquisas metodistas a contribuição tão excelente que muitos dos metodistas, sem dúvida, entendem parecer uma continuação natural da vida devocional e das ideias da casa pastoral em Epworth. Não obstante as diferenças teológicas e políticas entre Samuel e Susana, porém, concordavam em alguns aspectos. Entre eles, a criação dos filhos e a temática do culto doméstico. Vemos pela história do exemplo de Susana, dedicava 1 hora por semana à noite para cada um de seus filhos, o que chamamos de mentoração. Então, veja bem, Susana também era muito criada no sistema político, sabia? O pai dela era doutor, Samuel Anna Leslie. Ela conhecia muito de política. Ela e Samuel, eles brigavam em termos de política, mas concordavam em culto doméstico e a criação dos filhos, pelo menos isso, Com certeza, o sermão da semana plantou uma base teológica nos filhos. Mesmo sendo a mulher, naquela época, de restrito acesso à universidade, porém as cartas de Susana envia para os filhos é de um teor altíssimo para aquelas eras. Certa vez, por não aceitar Susana dizer amém ao rei, ou God save the king, em suas orações, Samuel irritou-se e saiu. Susana não aprovava aquele monarca, e este comportamento feriu a Samuel, que era fiel à coroa. Samuel foi duro em sua declaração: "Se nós temos diferentes reis, não devemos dormir na mesma cama, ou em camas diferentes." Depois disso, ele deixou Epworth e foi para Londres, onde permaneceu por um tempo maior que o necessário, dizendo estar atendendo a uma conferência de clérigos. Quando a rainha Anne subiu ao trono, ele volta ao lar, pois agora era do consentimento e acordo do casal. Assim animou-se e organizou a sociedade, segundo ele mesmo, com alguns dos mais sensíveis e bem dispostos membros do coro da sua paróquia. O grupo foi criado com referência a um código de regras, o qual era observado também pela Sociedade de Londres. Basicamente, o que era, gente? Vamos lá? Primeiro, orar a Deus. Segundo, ler as Sagradas Escrituras e discorrer sobre os assuntos religiosos para edificação mútua. E terceiro, deliberar sobre a edificação do nosso vizinho. Então, praticamente, coisas pietistas e um pouquinho de puritanismo aí. Agora, Epworth, eu já estive lá,
foi o coração dos pequenos grupos, porque lá Suzana começou os primeiros pequenos grupos dela e também o Samuel evidenciou. Olha que interessante, Epworth, o coração dos pequenos grupos wesleyanos. Em Epworth, uma das decisões mais acirradas do grupo era não exceder a 12 membros por sociedade. Não confunda com o movimento G12, tá? Não era o movimento G12, não. Era porque eles queriam parecer-se mais perto da igreja cristã, quando tinham os 12 discípulos lá, ok? Eles temiam que houvesse distúrbio teológico em um contingente maior. Também firmaram uma decisão de não aceitar novos membros, inclusive aqueles de cuja sólida piedade eles não estavam ainda suficientemente certos. Então tinha um critério pesado para aceitar. Essa decisão não limitaria novas sociedades, se houvesse pessoas com o mesmo ardor de conhecer a Deus e serem edificados. Bastaria 2 membros de sociedade vigente saírem e atender uma nova, para não perder a mesma estirpe e assim sucessivamente, sempre limitada a 12 pessoas. É interessante, pois, essa diretriz configura com o formato usado por Wesley 3 décadas depois, no Clube Santo, em Oxford, e ainda posterior às classes metodistas. Outro fator que chama a atenção, a sociedade de Epworth teria liderança sobre os demais, ou seja, qualquer assunto que saísse do âmbito meramente devocional e fosse para discussão teológica, ou mesmo questões de reformar ou condenar a igreja estabelecida, não teria lugar em outro ambiente, a não ser na primeira sociedade onde o clérigo principal estava. Eu quero fazer aqui uma ressalva. Aqui no Brasil, todo mundo fala assim, quando constrói uma igreja grande, um templo grande, o que eles chamam? De? Por quê? Qual o critério que eles usam? Exatamente, só que está errado. Exato, tem que ter um cátedra. Esse cubículo aqui, essa classe pequenininha, isso aqui pode ser uma cátedra, desde que haja entre nós um cátedra. E eu não sei quem espalhou isso no Brasil, que constrói um troço daquele tamanho, catedral, porque eles associam a palavra catedral, geralmente era assim, catedral. Se o bispo está lá, ou o ministro, no caso Vila Nível é catedral, Itaquera é catedral, Itacá é catedral, Caraguá é catedral, porque tem cátedras. Esses são os SDs. SD, ministros. Se há um ministro que porque o ministro da nossa igreja é o cargo máximo da carreira ministerial. Digo assim, de carreira. Agora, bispos, secretários são adjuntos, né? É serviço, né? Você pode deixar de ser bispo e continua sendo ministro, né? Então você é um cátedra, é diferente. Mas aqui no Brasil é um tal de construir grande e dizer que é catedral. Ok. Esse seria um princípio de cátedra. No Brasil, há um costume de chamar de catedral quando um templo é enorme ou suntuoso. Essa não é a ideia para a catedral. Numa catedral, assim, ela é chamada por haver ali constantemente a presença de um cátedra, ou seja, alguém de formação acadêmica teológica com liderança aplicada na região. Creio que, em termos dessa premissa, Samuel, por ser cátedra em Epworth, era o reitor e o SD. Então, a sociedade primeira exercia autoridade para assuntos mais radicais. Com esse sistema, ele mantém a liderança firme e sua contribuição para a cultura de pequenos grupos foi consideravelmente oportuna. Aqui na Taja Preta diz o seguinte: Samuel Wesley muito contribuiu para que as sociedades fossem estabelecidas em região de Lincolnshire. Lincolnshire é o condado, tipo aqui Guarulhos, e aqui está o bom pastor Lúcio Forte. Depois daquele incidente com a esposa, ele mesmo liderou pequenos grupos no período da ausência de Samuel. Depois daquele incidente com a esposa, ela mesma liderou os pequenos grupos no período da ausência de Samuel. E quando ele chegou, encontrou já um sistema montado. É claro, sem liderança forte, até porque Suzana não faria. Ele se vê obrigado a organizar esses grupos e assim a temática e a disposição da igreja de St. Andrews foi outra. Suzana vai dar uma grande contribuição. Vai acontecer aqui um fator que vai obrigá-la a dispor dos pequenos grupos. E aí nós temos um grande momento, né, do movimento metodista no seu início, no seu nascedouro. Aqui do lado tem o título Envie uma resposta positiva. Mas eu vou ler primeiro a parte em branco, a iniciativa de Suzana Wesley. Por ocasião da ausência excessiva de Samuel, aquela vez, lembra que ele saiu para Londres e deixou ela sozinha? Sua igreja local sofreu demais com a liderança incapaz. Na época eram chamados de cura,
os líderes locais, dentre eles alguns responsáveis pelas paróquias na ausência do clérigo maior. Naquele tempo, não precisa fazer apelo desse a Jesus. O cara nascia, já era da coroa. O cara nascia, já era anglicano. E quando o pastor viajava, ficava o cura, tipo um diácono, lendo os sermões que o pastor deixava. Susana sentiu a necessidade do povo pastoreado pelo seu marido. Ela via em seus rostos a sede de alimento espiritual. Porém, como uma mulher sábia e não querendo ferir os princípios éticos de liderança masculina, eclesiástica, apenas manteve-se na sua real responsabilidade de educar religiosamente seus filhos. E assim, na sua cozinha, ela reunia-se com os filhos em volta da Bíblia, com um pequeno grupo. Eu estive lá, nessa cozinha, eu sentei nessa mesa, eu peguei nos pratos, peguei nos tablets, que eles tinham os tablets na época. Era uma luzinha pequenininha, tamanho de um tablet. A Susana também foi precursora do tablet. Ela achava que a lousa ficava longe para ele escrever. E não tinha papel suficiente na época para ficar toda hora rabiscando. Então usava um pequeno quadro de lousa cortado, do tamanho de um tablet. Então podemos dizer que ela foi precursora do tablet. Aquilo chamou a atenção. Quando eu voltar agora no ano que vem, eu vou tirar uma foto bem legal e trazer para vocês. Aquilo chamou a atenção dos empregados, depois dos vizinhos. Assim, forçadamente, sem opção, tomada por um zelo espiritual por aquele povo faminto, ela abriu as portas da casa de Epworth, a reitoria, para receber tantos quantos necessitavam de uma palavra bíblica, uma vez que seu esposo estava demorando chegar. Samuel foi informado do fenômeno e escreveu uma carta para Susana com enfática correção, ao que ela respondeu com a mesma intensidade. Olha o que ela respondeu. Eu queria dar oportunidade para as mulheres ler essa resposta da Susana aí. Vamos lá? Vocês duas. As duas juntas? Pode ser. Se você. Página. Não tem página aqui, eu esqueci de colocar, mas. Aqui embaixo, aí, se você. As duas juntas de uma vez. Se você finalmente pensa em dissolver esta assembleia, envie-me sua ordem positiva. As duas juntas. Tá bom, então vai lá de novo. Se você finalmente pensa em dissolver essa assembleia, envie-me sua ordem positiva, em termos tão completos e expressivos que possam me absorver de qualquer culpa ou castigo, completos e expressivos. O castigo por haver negligenciado esta oportunidade de fazer o bem, quando você e eu tivermos que aparecer diante do grande e tremendo tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Uau! Lê de novo para não ficar feia ali a gravação. Atenção, a boa, vai lá, Susana. Se você finalmente pensa em dissolver essa assembleia, envie-me sua ordem positiva, em termos tão completos e expressivos que possam me absorver de qualquer culpa ou castigo, por haver negligenciado esta oportunidade de fazer o bem, quando você e eu tivermos que aparecer diante do grande e tremendo tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus! Com esta atitude firme, Susana prosseguiu seu labor, porque Samuel não respondeu nada, né? Em sua volta, Samuel não teve outra opção a não ser organizar aquele movimento maravilhoso. Ele escreveu as regras e trabalhou muito nelas. Inclusive, 14 delas se tratavam de misericórdia, assistência aos pobres e atendimento ao necessitado, uma clara manifestação pietista em sua época. Agora a tarja preta aqui. Entre 1711 e 1712, Susana empreende uma iniciativa de formar um pequeno grupo em casa com seus filhos, a fim de dar instruções bíblicas e orar com os filhos. Talvez tenha sido por este episódio que Samuel, ao regressar, escreveu regras para que ninguém mais ousasse ter a mesma iniciativa de Susana. Ele agiu assim porque reunião como aquela, qualquer pessoa poderia aparecer com um culto informal de casa, porém a continuidade seria um ato de tolerância e pela legislação subsequente, a continuidade porém a continuidade feria o ato de tolerância. Ele agiu assim porque a reunião como aquela, qualquer pessoa poderia aparecer como um culto informal da casa, porém a continuidade feria o ato de tolerância e pela legislação subsequente como uma ameaça